Você sentiu essa mudança, não sentiu? Algo ficou estranho de repente. O silêncio dessa pessoa começou a carregar um peso diferente. As mensagens mudaram. O jeito de olhar mudou. Até a energia ficou confusa. E mesmo tentando ignorar, existe uma parte sua percebendo que algo aconteceu nos bastidores dessa conexão. Os anjos me trouxeram até você porque o coração dessa pessoa entrou em conflito depois de algo que ela viu, ouviu, ou percebeu sobre você recentemente. E desde então, ela não consegue mais manter o controle emocional como antes. O mais impressionante é que ela tenta esconder isso de todos. Tenta agir normalmente. Tenta parecer fria. Tenta fingir que nada a abalou. Mas por dentro, existe um desespero silencioso crescendo a cada dia. Você talvez ainda não tenha entendido a intensidade do impacto que causou. Porque essa pessoa estava acostumada a controlar sentimentos. Acostumada a fugir quando começava a sentir demais. Acostumada a manter distância emocional para não sofrer. Mas algo mudou completamente depois do que aconteceu entre vocês. E os anjos mostram que isso começou em um momento aparentemente simples. Uma frase. Uma atitude sua. Uma mudança no seu comportamento. Talvez até seu silêncio. Foi ali que essa pessoa percebeu que poderia perder você. E isso despertou algo que ela não esperava sentir. Medo. Não um medo pequeno, mas um medo profundo de perceber tarde demais o valor da sua presença. Porque até então ela acreditava que teria você por perto quando quisesse. Achava que você sempre estaria disponível emocionalmente. Achava que poderia esconder sentimentos sem consequências. Só que agora tudo começou a mudar. Você começou a se afastar emocionalmente. Mesmo sem perceber. Seu coração começou a cansar. Sua energia começou a se proteger. E isso abalou profundamente quem você ama. Os anjos me mostram noites inquietas. Pensamentos repetitivos. Mensagens digitadas e apagadas. Momentos em que essa pessoa pegou o celular apenas para olhar algo seu em silêncio. Porque existe algo nela entrando em desespero lentamente. Ela percebeu que você já não reage da mesma maneira. Percebeu que sua ausência começou a criar um vazio estranho. E pela primeira vez, ela não soube o que fazer. Sabe por quê? Porque pessoas que escondem sentimentos geralmente acreditam que têm controle da situação. Mas o amor verdadeiro quebra esse controle. E é exatamente isso que começou a acontecer agora. Os anjos mostram que essa pessoa tentou se distrair. Tentou ocupar a mente. Tentou agir como se nada tivesse importância. Mas tudo lembrava você. Músicas. Horários. Conversas antigas. Pequenos detalhes. Como se sua energia tivesse ficado marcada dentro dela. E quanto mais ela tenta fugir disso, mais intensa a conexão fica. Existe uma batalha emocional acontecendo escondida atrás do silêncio. Uma luta entre orgulho e saudade. Entre medo e vontade de correr atrás de você. Entre fingir indiferença, ou finalmente admitir tudo. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa saber. Essa pessoa começou a perceber sinais espirituais envolvendo vocês. Sonhos estranhos. Pensamentos repentinos. Sensações no peito sem explicação. Coincidências que parecem impossíveis. Porque essa conexão nunca foi comum. Desde o início existia algo diferente. Algo magnético. Como se duas almas tivessem sido empurradas uma para a outra sem entender exatamente o motivo. Talvez por isso tenha sido tão difícil esquecer. Talvez por isso você ainda sinta essa presença mesmo distante. Os anjos me mostram que quem você ama está vivendo dias emocionalmente confusos. Há momentos em que ela sente vontade de se aproximar. Mas logo depois o medo fala mais alto. Então ela se cala novamente. Só que cada vez que se afasta, o vazio aumenta. E isso está começando a assustá-la profundamente. Porque agora ela entende algo que antes ignorava. Você não era apenas mais uma pessoa. Você se tornou emocionalmente insubstituível. E essa percepção chegou tarde demais para que ela continue fingindo tranquilidade. Existe uma pressão crescendo dentro dela. Como se o coração estivesse cansado de esconder. Como se a alma já não suportasse mais sustentar o silêncio.
E sabe o que mais mexe com essa pessoa? Ela percebeu que você está mudando. Percebeu sua força surgindo aos poucos. Percebeu que sua energia não implora mais como antes. E isso criou desespero. Porque agora ela sente que pode perder o acesso ao seu coração. Os anjos mostram que houve momentos em que essa pessoa quase procurou você. Quase falou tudo. Quase deixou o orgulho de lado. Mas algo sempre interrompia. Medo da rejeição. Medo da sua resposta. Medo de descobrir que talvez seja tarde demais. Porque no fundo, ela sabe que machucou você em silêncio. Sabe que confundiu seus sentimentos. Sabe que deixou dúvidas onde deveria ter existido clareza. E agora existe arrependimento. Um arrependimento escondido atrás de atitudes frias. Atrás de silêncios longos. Atrás de uma falsa aparência de controle. Mas os anjos querem que você entenda uma coisa importante. Nem todo silêncio significa ausência de amor. Às vezes significa excesso de sentimento mal resolvido. E quem você ama está exatamente nesse lugar agora. Perdido dentro das próprias emoções. Tentando entender por que não consegue esquecer você. Tentando descobrir por que sua presença continua tão viva dentro dela. Só que existe uma revelação ainda mais forte chegando. Porque os anjos mostram que algo inesperado começará a acontecer entre vocês muito em breve. Uma movimentação emocional. Uma aproximação. Um sinal. Como se o universo estivesse preparando o momento em que a verdade finalmente começará a aparecer. E enquanto você escuta esta mensagem, existe alguém pensando em você intensamente agora. Tentando esconder. Tentando resistir. Tentando parecer forte. Mas entrando em desespero silencioso depois do que aconteceu entre vocês. E isso é apenas o começo do que os anjos ainda vão revelar. Porque chega um momento em que o coração já não consegue continuar escondendo aquilo que a alma sente. E os anjos mostram que esse momento começou a se aproximar. O silêncio dessa pessoa está ficando pesado demais. As emoções estão transbordando por dentro. E aquilo que antes parecia controle, agora começa a parecer desespero emocional. Você talvez não veja tudo acontecendo externamente ainda. Mas no invisível, muita coisa começou a mudar. Os anjos estão movimentando pensamentos. Despertando memórias. Tocando emoções que essa pessoa tentou enterrar. E quanto mais ela tenta fugir, mais forte sua presença aparece dentro dela. Porque algumas conexões não desaparecem. Elas permanecem vivas no espírito. Mesmo depois da distância. Mesmo depois do silêncio. Mesmo depois do orgulho. E agora quem você ama começou finalmente a entender o tamanho do vazio criado pela sua ausência emocional. Os dias parecem normais por fora. Mas por dentro existe confusão. Existe saudade. Existe arrependimento. Os anjos mostram que essa pessoa relembra momentos simples que antes pareciam pequenos. Conversas. Olhares. Detalhes que passaram despercebidos na época, mas que agora ganharam um peso enorme dentro do coração dela. Porque só quando existe risco de perder, algumas pessoas percebem o verdadeiro valor do que tinham. E foi exatamente isso que aconteceu. Você deixou de correr atrás. Deixou de insistir. Deixou de carregar sozinho o peso dessa conexão. E isso obrigou essa pessoa a encarar sentimentos que estavam escondidos. Agora ela percebe sua falta no silêncio da rotina. Percebe sua ausência em pequenos momentos do dia. Percebe que ninguém conseguiu ocupar o espaço que você ocupava. E sabe o que mais assusta essa pessoa? Perceber que talvez você esteja aprendendo a viver sem ela. Essa possibilidade criou um choque emocional muito forte. Porque pela primeira vez ela sentiu medo real. Não medo de amar, mas medo de chegar tarde demais. Os anjos querem que você entenda algo muito importante agora. Você nunca precisou implorar para ser amado. Nunca precisou diminuir sua luz para permanecer na vida de alguém. O problema nunca foi sua intensidade. O problema foi que você entregou amor verdadeiro para pessoas que ainda não sabiam lidar com isso. Mas o céu viu sua sinceridade. Viu cada vez que você tentou entender alguém emocionalmente fechado. Viu cada lágrima escondida depois de silêncios dolorosos. Viu cada noite em que você se perguntou por que parecia tão difícil ser escolhido.
E os anjos querem curar essa dor dentro de você hoje. Porque seu valor nunca diminuiu por causa da confusão emocional de outra pessoa. Você continua sendo raro. Continua sendo luz. Continua carregando uma capacidade de amar que poucas pessoas possuem. E é exatamente isso que marcou tão profundamente quem você ama. Sua verdade. Seu coração. Sua energia. Tudo isso ficou impossível de esquecer. Mas agora os anjos querem mudar também a forma como você enxerga essa história. Talvez você tenha acreditado que perdeu. Talvez tenha sentido que foi deixado para trás. Talvez tenha pensado que nunca seria reconhecido emocionalmente. Mas escute isso com atenção. Nem toda demora significa rejeição. Às vezes significa aprendizado. Porque algumas pessoas precisam sentir sua ausência, para entender sua importância. Precisam perder o acesso à sua energia, para perceber o quanto ela fazia diferença. E os anjos mostram que esse despertar emocional já começou dentro dessa pessoa. Ela já não consegue fugir da verdade. Já não consegue fingir como antes. O orgulho está enfraquecendo. As emoções estão ficando mais fortes. E existe uma movimentação invisível aproximando acontecimentos importantes. Talvez uma conversa inesperada. Talvez um reencontro. Talvez uma revelação emocional que mudará muita coisa. Mas independentemente do que acontecer, os anjos querem que sua prioridade volte a ser você. Sua paz. Sua cura. Sua luz. Porque quando você aprende o próprio valor, tudo ao redor começa a mudar. Você deixa de aceitar migalhas emocionais. Deixa de correr atrás de quem vive em dúvida. Deixa de carregar relações sozinho. E começa a entender que amor verdadeiro não deve ser uma prisão emocional. Deve ser paz, clareza, verdade. Os anjos me mostram que uma nova fase espiritual começa a nascer dentro de você. Uma fase em que sua intuição ficará mais forte. Seu coração ficará mais consciente. E sua energia começará a atrair conexões mais verdadeiras. Nada do que aconteceu foi em vão. Nem as lágrimas. Nem os silêncios. Nem as noites difíceis. Tudo trouxe crescimento. Tudo fortaleceu sua alma. E um dia você olhará para trás e perceberá que até a dor estava preparando você para algo maior. Os anjos também querem agradecer sua permanência. Porque continuar acreditando no amor depois de tantas decepções exige coragem espiritual. Continuar tendo um coração sensível em um mundo frio exige força. E você foi mais forte do que imagina. Mesmo quando pensou em desistir. Mesmo quando se sentiu cansado emocionalmente. Mesmo quando achou que ninguém percebia sua dor. O céu percebia. Os anjos estavam ao seu lado em silêncio, protegendo sua mente, segurando sua alma nos dias difíceis. E neste momento existe uma energia angelical envolvendo você, acalmando seu coração, retirando pesos emocionais antigos, levando embora medos que já não pertencem mais ao seu caminho. Respire profundamente agora, porque uma nova energia começa a entrar na sua vida. Uma energia de clareza, de cura, de renovação emocional. Os anjos querem que você pare de acreditar que precisa sofrer para merecer amor. Você merece reciprocidade. Merece presença. Merece alguém que escolha ficar sem precisar ser convencido. E aquilo que realmente pertence ao seu destino encontrará o caminho até você. Sem jogos. Sem confusão constante. Sem silêncios destrutivos. Porque o amor guiado pelo céu traz paz, não tormento. E talvez hoje tenha sido o dia em que sua alma precisava ouvir isso. Talvez esta mensagem tenha chegado exatamente no momento em que seu coração estava cansado de carregar dúvidas. Mas agora os anjos pedem apenas uma coisa. Não apague sua luz por causa da dificuldade emocional de alguém. Continue brilhando. Continue acreditando. Continue ouvindo sua intuição. Porque existe algo muito bonito sendo preparado no invisível. E quando chegar o momento certo, tudo aquilo que hoje parece confuso começará finalmente a fazer sentido. Que os anjos guardem seu coração esta noite. Que sua mente encontre descanso. Que sua alma receba paz. E que o amor verdadeiro encontre você no tempo perfeito, da maneira certa, sem dor,
sem medo e sem necessidade de implorar por sentimentos. Você nunca esteve sozinho. E nunca esteve esquecido pelo céu.